Olá, eu sou a Cristina. E eu sou o Bruno. Bem-vindos à nossa conversa. Olá, vamos mergulhar hoje num tema fascinante. A força que nossas palavras podem ter sobre nossos sonhos, nosso futuro, especialmente olhando pela ótica da fé cristã. Qual é a ideia mesmo por trás de profetizar sobre os sonhos? Olá? Então, é uma exploração interessante, né? De como, nessa perspectiva, a palavra que a gente fala se conecta com o que se entende como promessas divinas. Certo. E como isso poderia, de alguma forma, moldar o destino da gente. Vamos dar uma olhada, assim, em histórias, princípios que mostram essa ligação entre fé, palavra e a concretização de objetivos. Legal, vamos lá então desvendar isso. Um ponto de partida que a gente vê, assim, fundamental, é a ideia de que a palavra de Deus, o que está nas escrituras sagradas, né, tem uma autoridade própria. Exatamente. A visão que se apresenta é que essa palavra é tida como perfeita, sabe? Completa, não precisa de atualização. É descrita como algo que tem um poder de libertar, de curar, de ativar promessas, dar direção e até sustentar a fé. Funciona como uma âncora segura mesmo. Entendi. A sugestão é clara. Se as nossas crenças não estão alinhadas com ela, talvez seja o caso de reavaliar, né? E um aspecto interessante que deriva disso é a noção de que as promessas que são atribuídas a Deus já estariam, digamos, estabelecidas, não dependeriam da nossa concordância ou, sei lá, da opinião dos outros. Sim, sim. E essa perspectiva se conecta com outro ponto bem relevante. A maneira como, segundo as narrativas bíblicas, Deus muitas vezes escolhe pessoas que parecem improváveis para realizar os planos dele. Ah, isso é interessante. Você pode dar alguns exemplos pra gente? Claro, olha só. Pense em Davi. Ele era o filho mais novo, né? Um pastor de ovelhas, quase esquecido pela própria família, quando o profeta Samuel chegou para ungir o futuro rei de Israel. Sim. Mas, veja bem, foi ele o escolhido. É verdade. Ou José, que foi vendido como escravo pelos irmãos, levado para o Egito, e acabou se tornando governador lá. E talvez o exemplo mais drástico, assim, seja Saulo de Tarso. Saulo, o perseguidor. Justamente, um perseguidor ferrenho dos primeiros cristãos. Mas aí ele teve aquele encontro transformador e se tornou o apóstolo Paulo, uma figura central na expansão do cristianismo. Puxa, então a mensagem que se tira dessas histórias é que, mesmo quem se sente inadequado, improvável, pode ser chamado e capacitado para cumprir um propósito divino. É isso? Exatamente, precisamente. A ênfase toda recai sobre a fidelidade de quem faz a promessa, sabe? E não nas limitações ou no passado da pessoa. É uma mensagem muito forte de esperança, de validação. Isso nos leva então pro coração da questão. O que significa exatamente profetizar nesse contexto? Não é só prever o futuro, né? Correto, não é bem isso. A referência principal aqui é aquela passagem bíblica de Ezequiel. Ele diante de um vale de ossos secos, uma imagem poderosa, né? De morte, desesperança total. Lembra essa passagem? Então, Deus não pergunta a opinião do profeta Ezequiel. Ele ordena que Ezequiel fale a palavra de Deus para aqueles ossos. A ordem é direta. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Portanto, profetizar aqui é entendido como declarar a vontade ou a promessa de Deus sobre uma situação. Especialmente uma situação difícil, claro. Entendi. Isso levanta uma distinção que parece crucial, né? A diferença entre a gente falar o que sente no momento, sei lá, medo, dúvida, reclamação, e falar o que a gente acredita que Deus diz sobre aquilo. Promessa, esperança, fé. Exatamente essa a questão. A perspectiva analisada argumenta que focar nos sentimentos negativos e ficar verbalizando isso o tempo todo pode, de certa forma, minar as próprias bênçãos que a gente pediu. Como assim? Tipo, reclamar do trabalho que um dia se pediu em oração, sabe? Ou do casamento, dos filhos, coisas que talvez foram objeto de muita oração no passado. Fez sentido, né? A ideia é que sentimentos, eles passam, mas a palavra divina é vista como algo permanente. O exemplo usado é o da criação, que é muito forte. Sim. Diante da escuridão, Deus disse, haja luz. Ele não ficou descrevendo o problema, a escuridão. Ele declarou a solução, a luz. Então a dinâmica da fé proposta seria essa.
declarar o futuro desejado, baseado na promessa divina, em vez de ficar ali descrevendo a dificuldade atual. Exato. E isso se conecta com aquela ideia de chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Uma frase que vem das Escrituras. Certo. Significa tratar as promessas futuras como se já fossem realidades presentes, através da fé, claro, expressa verbalmente. Tá, mas como isso se aplicaria na prática, no dia a dia? Olha, o material que a gente viu dá o exemplo de ter uma visão para o futuro, de uma comunidade de fé. Uma igreja, por exemplo. Imaginá-la gloriosa, cheia de vida, superando os desafios. E aí vem a necessidade de falar dessa visão, mesmo quando a realidade presente ainda mostra problemas, dificuldades. Entendi. E na vida pessoal? A mesma lógica. Seria falar da cura divina mesmo estando doente, ou falar da provisão de Deus mesmo passando por um momento de escassez financeira, por exemplo. É um chamado, então, para agir e falar como alguém que já recebeu o milagre, é isso? Mesmo antes de vê-lo completamente manifesto. Alinhar a fala com a fé na promessa e não com a dor do momento. Exatamente isso. Reconhecer que as palavras que a gente diz em tempos difíceis, né? No deserto, no choro, elas tendem a ser diferentes daquelas ditas em tempos de alegria, de restauração. Claro. A escolha consciente, então, seria usar palavras de fé alinhadas à promessa, mesmo no meio da tempestade e da adversidade. Bom, resumindo então, a essência dessa nossa exploração é o poder significativo que se atribui às palavras quando elas estão alinhadas com a fé nas promessas divinas, né? É uma mudança de foco do que a gente sente porque a gente crê e declara. Isso. E como princípios práticos, assim, para quem está ouvindo, a gente pode destacar algumas coisas. Primeiro, buscar entender o que a palavra de Deus, a Bíblia, diz sobre a situação específica ou o sonho que a pessoa tem. Ok, primeiro passo. Segundo, fazer escolha deliberada, consciente, de verbalizar essa promessa, essa palavra de fé, mesmo quando os sentimentos, as circunstâncias dizem o contrário, né? Desafiador. E terceiro, perseverar nisso, continuar declarando essa fé, não é algo de um dia só. Certo. Perseverança. Fica então a reflexão para todo mundo. Existe alguma área na vida que hoje parece um vale de ossos secos? Talvez, segundo essa perspectiva que a gente conversou, seja o momento de parar de descrever a secura e começar a declarar a palavra de vida sobre ela. E olha, se essa conversa trouxe algo de valor para você, considere compartilhar esse bate-papo, deixar seu like, se inscrever para receber mais conteúdos como este. E deixa uma palavra de positividade aí nos comentários. Até a próxima! Preciso fazer um pedido rápido aqui. Se esse bate-papo está sendo útil, fazendo sentido, considere compartilhar com mais gente, deixar seu like, se inscrever aqui no canal para acompanhar outras conversas assim.